Imagina só, existe um universo inteiro de ficção científica, com mais de 200 histórias publicadas ao longo de 30 anos e quase ninguém ouviu falar. É um mundo brutal que ficou ali escondidinho nas sombras por décadas. Hoje, a gente vai finalmente desvendar a história de Deathlands. Essa citação, olha, ela resume perfeitamente o clima da coisa. A gente não está falando de um mundo pós-apocalíptico, onde todo mundo se une para reconstruir, sabe, com esperança. Não, não. É um lugar sombrio, passado um século do fim de tudo, onde sobreviver a cada dia é um verdadeiro pesadelo. Então, para a gente conseguir acompanhar a jornada desses heróis, primeiro a gente precisa entender o mundo em que eles vivem. E, nossa, que lugar devastado é esse? Tudo começou lá em 20 de janeiro de 2001. Pensa só, auge da Guerra Fria, do nada, bombas nucleares subterrâneas explodem bem na Embaixada Soviética em Washington, D.C. Isso simplesmente decapitou o governo dos Estados Unidos. O que veio depois foi uma troca de bombas nucleares global que devastou o planeta e mergulhou tudo no inverno nuclear que durou anos, apelidado de Skydark. E aí, 100 anos depois, o que sobrou da América, bom, é conhecido só como Deathlands. Mas sabe, o que realmente torna essa série única é uma tecnologia secreta. Escondidos em bunkers do século XX, os chamados redutos, existem portais de teletransporte. O nome deles é MAT-Trans. E é por causa deles que os protagonistas conseguem cruzar o continente num piscar de olhos. O que, claro, joga a história de um lugar perigoso para o outro sem parar. Tá, mas e aí? Quem são as pessoas que viajam por esse mundo infernal? Vamos dar uma olhada no grupo principal, que é quem guia a gente por essas ruínas da civilização. O líder do grupo é o Ryan Calder, um guerreiro de um olho só que guarda o segredo da tecnologia MAT-Trans. Aí, do lado dele, tem a Christy Roth, que é uma mutante com uma mira surreal e um cabelo que parece ter vontade própria. Sério. Tem também o J.B. Dex, o armeiro, um cara caladão que é um gênio das armas e explosivos. E, para fechar, a doutora Mildred Wyeth, uma médica do nosso tempo que foi congelada antes da guerra e, por acaso, também é uma atiradora de nível olímpico. Juntos eles são tipo uma família disfuncional tentando não morrer. Então, a gente chega no ponto principal. Com um mundo tão rico e personagens tão únicos, por que Deathlands nunca virou um nome famoso, tipo, que todo mundo conhece? A resposta para isso tá na história meio maluca da própria franquia. 235. Guarda esse número. 235. Esse é o total de histórias publicadas no universo de Deathlands, contando as séries derivadas. É uma quantidade absurda de conteúdo para uma franquia que, de novo, a maioria das pessoas nem sabe que existe. E é aqui que mora a grande contradição de Deathlands. Porque, por um lado, a série foi publicada sem parar por quase 30 anos, de 1986 até 2015. Mas, por outro lado, ela nunca estourou na cultura pop. O único momento que ela chegou perto do grande público foi com um filme para TV em 2003 que, convenhamos, não foi muito bem recebido. A principal teoria sobre isso é que Deathlands simplesmente chegou na época errada. Pensa bem, nos anos 80 e 90, a ficção científica que fazia sucesso era, no geral, mais otimista, mais pra cima. A série estava muito à frente do seu tempo. Ela perdeu completamente o bonde da mídia pós-apocalíptica, que anos mais tarde, num mundo já após 11 de setembro, transformou franquias como Fallout e The Walking Dead em gigantes. O mundo simplesmente ainda não estava pronto para uma visão tão pesada do futuro. Só que a história não acaba aí não. Essa série esquecida tá passando por um verdadeiro renascimento, o que prova que talvez a hora dela tenha finalmente chegado. Olha só, quando a editora original, a Gold Eagle, fechou as portas em 2015, tudo indicava que seria o fim, mas não foi. Em 2016, a Graphic Audio, que já fazia os audiobooks, comprou os direitos e continuou a história. Só que agora com audiodramas, sabe? Totalmente novos e originais. E foi isso que preparou o terreno para o que estava por vir. E aí, em janeiro de 2024 veio a grande notícia. Deathlands vai virar uma série de TV de 10 episódios. E a parte mais legal, quem vai dirigir é o Jonathan Frakes, o nosso eterno comandante Riker de Star Trek. Para muita gente, esse é o momento que a franquia sempre mereceu. É a chance de finalmente chegar no grande público. E tudo isso leva a gente a uma última pergunta. Com a cultura pós-apocalíptica mais em alta do que nunca e uma nova série de TV vindo aí para apresentar esse mundo gigantesco para uma nova geração, será que Deathlands finalmente está pronta para o seu grande momento? E mais, será que uma adaptação para videogame, quem sabe um RPG de sobrevivência daqueles que dominam o mercado, não seria o passo final para consolidar de vez o legado dessa série? Bom, só o tempo vai dizer.
Olá, bem-vindos a mais uma análise profunda aqui. Hoje a gente vai investigar uma saga pós-apocalíptica que, olha, é gigantesca e, ao mesmo tempo, talvez surpreendentemente desconhecida para muita gente. Deathlands. É verdade, uma série com um nome forte, né? Exato. E a gente está com um artigo da Wikipedia bem detalhado e também a transcrição de um vídeo do YouTube que levanta uma questão bem interessante sobre ela. E qual seria a nossa missão hoje, então? A missão é desvendar esse mundo desolado, né? Os personagens que sobrevivem ali, a história da publicação, que já tem décadas, e essa ideia que o vídeo traz de que Deathlands talvez seja uma obra meio fora do seu tempo. Interessante essa hipótese. Parece uma boa exploração para quem curte ir fundo na história dos gêneros de ficção. Pois é. Ok, então vamos começar a abrir essa caixa. A gente tem aqui uma série que começou lá nos anos 80, né? E que continua viva, de certa forma, até hoje. Quase 40 anos. É muita história. Muita coisa. Um mundo destruído, personagens tentando sobreviver a cada dia. Mas o que será que faz Deathlands se destacar, sabe? Nesse mar de histórias pós-apocalípticas que a gente vê por aí. Boa pergunta. Talvez a própria origem do apocalipse. Pelo que vi, não é aquele cenário padrãozão da Guerra Fria. Não mesmo. Aconteceu numa data específica, 20 de janeiro de 2001. E o começo de tudo não foi, assim, uma chuva de mísseis entre eu e a União Soviética, pelo menos não de cara. Ah, é? Como foi, então? Foi algo mais sinistro, uma traição interna. Operativos da Spetsnaz, as forças especiais soviéticas, eles detonaram bombas nucleares que estavam escondidas, acredita? No porão da Embaixada Soviética em Washington, D.C. Nossa! Que plot twist logo de cara. Pois é, um golpe que, decapitou o comando americano de uma vez só. Aí sim, depois desse caos todo, é que veio a troca nuclear total entre eles. Entendi. Primeiro a sabotagem interna, depois a destruição mútua assegurada. Exatamente. O resultado foi a devastação global que se imagina, né? Embora as fontes não detalhem muito o que rolou fora desses dois países. E para piorar. Sempre tem um pra piorar nessas histórias, né? Sempre. Agentes biológicos contagiosos foram liberados e um inverno nuclear pesado, longo, que eles chamam de Sky Dark, cobriu tudo. O que sobrou dos Estados Unidos virou as Deathlands. Deathlands, um nome bem apropriado. É um começo bem específico e, nossa, brutal. Muito brutal. Extremamente específico mesmo. E essa origem, essa traição logo no início já dá um tom diferente, né? De paranoia, de falha interna. Não é só um conflito externo simples. Com certeza. E aí, quando a gente avança para o cenário principal da série, uns 100 anos depois disso tudo, o mundo que a gente encontra é fascinante na sua brutalidade. Como assim? A civilização tenta voltar, mas está toda fragmentada, é quase feudal. A paisagem é dominada pelos barões, são tipo senhores da guerra locais, sabe? Que governam suas vils, suas baronies, com mão de ferro. Uma espécie de Idade das Trevas moderna, então, com restos de tecnologia. Exatamente, com tecnologia decadente do século XX. E a vida cotidiana é pura sobrevivência. As moedas de troca mostram bem isso. Tem o Jack, que parece uma moeda local pós-colapso. Munição, imagino. Munição é crucial. Escravos, infelizmente. E até uma droga pesada, alucinógena, chamada Jolt ou Joltski. Dizem que é tipo uma mistura de mescalina com heroína sintética. Que pesado. Muito. É essa mistura que choca, sabe? Barbárie com tecnologia velha, principalmente militar. Uma das fontes até diz algo que resume bem. O sucesso ali muitas vezes é medido pelo número de balas que a pessoa carrega. Nossa, medir sucesso por balas. Isso diz tudo sobre a vida lá. Mas aí tem um elemento que joga Deathlands para ficção científica mais pura, né? Ah, sim. Os Redoubts. Exato, os Redoubts. Complexos subterrâneos secretos construídos antes da guerra, espalhados pelos Estados Unidos. E o detalhe-chave: muitos têm tecnologia de teletransporte que ainda funciona, o MathTrans. Esse MathTrans é o coração da série, de certa forma. Totalmente. É o motor secreto.
O protagonista Ryan Calder, ele tem o conhecimento meio fragmentado, mas funciona de como usar esses portais. Isso meio que define a estrutura de muitas histórias, né? Sim, o grupo chega num redout desconhecido pelo Matt Trance. Explora atrás de suprimentos, armas, munição, às vezes um luxo tipo comida antiga ou um chuveiro funcionando. Que já deve ser uma festa, né? Um chuveiro. Imagina. E aí eles saem para o mundo lá fora, para o hostil, onde o conflito geralmente começa. Mas fico pensando, essa habilidade de simplesmente pular de um lugar para o outro com um matitrans, ainda mais com essa função de último destino para a fuga, isso não tira um pouco a atenção da sobrevivência? Tipo um escape fácil? É uma pergunta ótima e é um equilíbrio delicado que a série tem que manter. O Matitrans é, sim, uma vantagem enorme, quase um recurso fácil demais, um deus ex machina em potencial. Pois é. Só que as fontes indicam que o uso é limitado. Primeiro, o conhecimento do Ryan não é completo, né? Muitos redoubts estão estragados, perigosos ou são totalmente desconhecidos. Certo, tem um risco aí. Exato. Segundo, o próprio ato de usar o Matitrans é arriscado. Eles nunca sabem direito onde vão parar, nem como. Podem surgir no meio de um território inimigo, num redout cheio de mutantes ou com os sistemas falhando. Entendi. E terceiro, o Matitrans atrai a atenção. Muita gente mataria para ter acesso a essa tecnologia. Então, em vez de diminuir a tensão, muitas vezes ele só redireciona a atenção. Faz sentido. Resolve o problema da viagem longa, mas cria outros. Exatamente. Funciona mais para levar os personagens para novos perigos do que como uma solução fácil para tudo. Entendi. O próprio uso da tecnologia é uma fonte de conflito. E falando em quem enfrenta esses perigos, vamos conhecer o grupo principal, né? O pessoal que viaja por esses redouts. São eles que carregam a série por décadas. Sim, vamos lá. O líder é o Ryan Calder, figura complexa, né? Filho renegado de um barão poderoso lá da Virgínia, treinado desde cedo para lutar, para liderar. Ele tem a marca física do passado dele. Olho, né? Sim, perdeu o olho esquerdo numa luta feia com o irmão do meio, o Harvey, que aliás também matou o irmão mais velho deles. Tenso. Nossa, que família! Pois é. O Ryan é descrito como um mestre em combate, bem pragmático, e ele é o guardião meio relutante desse segredo do Matrans. Foi o Vincent Spano que fez ele naquele filme para TV. E lembro dele. E quem mais está no grupo? Ao lado dele tem a Christy Roth, uma guerreira, assim, formidável, ótima atiradora. O interessante dela é que ela é mutante. Ah, mutante, tipo X-Men. Não exatamente com superpoderes chamativos, mas com mutações consideradas boas na série. Ela tem tipo uma habilidade de prever coisas limitada, um pressentimento que ela chama de Philly. Um Philly. Curioso. E um cabelo vermelho super vibrante que parece ter alguma sensibilidade própria. As fontes dizem que ela e o Ryan têm uma relação bem estável, monogâmica. Um casal forte no meio do caos. E o armeiro? J.B. Dix. Ah, o J.B. Dex, o armeiro. Melhor amigo do Ryan, companheiro de muito tempo, desde antes do grupo principal se formar. Ele é descrito como magro, quieto, fala pouco, mas é letal. O tipo quieto e perigoso. Exato. Usa óculos de aro e aquele chapéu fedora marrom, que é a marca registrada dele. A especialidade? Armas. Todas elas, de pistola a tanque. E explosivos também. Uma enciclopédia de armamento. Anda sempre com a bolsa de ferramentas dele. Mas ele tem fraquezas, né? Li algo sobre claustrofobia. Tem sim. Sofre de claustrofobia severa por causa de um trauma antigo. E as fontes mais recentes dizem que ele está desenvolvendo glaucoma, o que eventualmente vai deixar ele cego. Nossa, que trágico para um especialista em armas que depende tanto da visão e das mãos. Muito. Adiciona uma camada bem dramática para o personagem. E tem a doutora Mildred Wyeth. Ah, médica! Essa história dela é incrível, não é? Não é? Médica negra do século XX, foi congelada criogenicamente um pouco antes do apocalipse e o grupo achou ela muito tempo depois. Imagina o choque cultural reverso. Total. E ela é super competente como médica, adaptando o que sabe para um mundo sem hospital, sem nada. Tem umas tranças nagô características e um humor meio sarcástico.
E o detalhe que eu achei demais. Qual? Antes de ser congelada, ela era campeã olímpica de tiro de pistola. O quê? Campeã olímpica? Então ela tira bem pra caramba. Excepcionalmente bem. Quase sobre-humano. Ela e o JB formam um casal. Um par interessante, né? Dois especialistas super pragmáticos. Um casal bem poderoso nesse mundo. Quem mais? Tem o Jacques Lawrence. E o Jack Lawrence, jovem guerreiro albino lá da Louisiana, mestre com facas de arremesso. O passado dele é bem pesado também. A esposa e a filha foram assassinadas brutalmente. Deixou cicatrizes profundas nele. Imagino. E as fontes comentam que o filme pra TV mudou muito ele, deixou ele meio selvagem, sabe? O que os fãs dos livros não curtiram nada. A adaptação é sempre complicado com personagens queridos. Falta alguém. Falta um. E talvez o mais inesperado do grupo. Dr. Theophilus Algernon Tanner, o Doc. O Doc Tanner, o viajante do tempo. Ele mesmo, literalmente um homem fora do tempo. Veio de 1868 para o futuro pós-apocalíptico. Alto, magro, cabelo grisalho longo e fala daquele jeito vitoriano, super formal. Deve ser hilário e útil ao mesmo tempo. Com certeza. Ele é doutor em filosofia e também ictiólogo estudioso de peixes. Uma especialidade bem peculiar para esse mundo. Mas o conhecimento dele sobre a era pré-guerra, os Redouts, outros projetos secretos, tipo um chamado Titã, é valioso. Mas tem um porém, né? A memória dele. Sim, a memória foi afetada pela viagem no tempo. E certas coisas, como esse projeto Titã, dão surtos psicóticos nele por causa de traumas. Ele é uma fonte de conhecimento, de filosofia, mas também de instabilidade. Que figura complexa. E ele ficou de fora do filme? Ficou. Uma pena. Que grupo, hein? Uma médica do século XX, um cavalheiro vitoriano, um armeiro claustrofóbico. Exato. E essa formação improvável é um dos grandes trunfos da série, eu acho. Não são só soldados genéricos. São pessoas com habilidades únicas, mas também com muitas falhas, traumas, bagagens. Torna a dinâmica interessante. Muito rica. E eles precisam dessa união e dessas habilidades todas, porque como você falou da tensão, o perigo em Deathlands vem de todo lugar o tempo todo. Não é só o ambiente hostil. Não. O ambiente já é mortal por si só, chuva ácida, mutantes bizarros, os multis, outras criaturas como os Sticks que uma fonte cita, mas as maiores ameaças, as mais persistentes, são sempre humanas. Os barões, né? Os barões e seus exércitos são um problema constante, mas a série também é legal por ter vilões recorrentes. Indivíduos que criam uma história pessoal com o grupo do Ryan, sabe? Que testam eles várias vezes ao longo de vários livros. Isso cria arcos mais longos, né? Ameaça pessoal. Exatamente. Da outra profundidade. Tem os exemplos bem marcantes desses vilões, o Kurt Strasser, por exemplo. Um ex-segurança sádico, obcecado pelo Ryan, enfrentou o grupo 3 vezes antes de morrer. Insistente o sujeito. Muito. Ou o Major Zimianin, um oficial russo implacável que sobreviveu ao apocalipse e caçou o grupo várias vezes. O fim dele, parece, foi um suicídio por alguma questão de honra distorcida. Que loucura! Tem também ameaças não humanas ou pós-humanas. Um tal de Straub, um mutante psiônico superpoderoso com telepatia, hipnose. Deu um trabalhão para derrotar ele. Quem conseguiu foi o Doc Tanner. O Doc, o filósofo. Ele mesmo. E, claro, a ameaça mais pessoal para o Ryan, o próprio irmão, o barão Harvey Calder. Aquele que tirou o olho dele. Esse mesmo. Deformado física e moralmente. Responsável pela morte do outro irmão também. A caçada ao Harvey durou vários livros, até ele morrer no volume Homeward Bound, que aliás deu nome para o filme. Ah, tá explicado o nome do filme. A variedade é a chave, sabe? Ditadores locais, operativos pré-guerra malucos, mutantes com poderes estranhos, até seres de outras dimensões, como uma tal de Dreda Trask. Essa variedade mantém a série imprevisível. A tensão sempre lá em cima. É impressionante pensar que essa tensão se mantém por tanto tempo. Porque a série é muito longa, né? Começou quando mesmo? Em 1986, com Pilgrimage to Hell. 86 são quase 40 anos de publicação, de um jeito ou do outro. É muita coisa.
A história de quem escreveu também é curiosa. Bem peculiar, sim. Começou com Christopher Loader, usando o pseudônimo de Jack Axler. Mas ele ficou doente logo no começo. E aí? Aí, quem realmente pegou pra fazer, quem estabeleceu o universo, os personagens e escreveu a maior parte dos primeiros livros foi o Lawrence James. Ele usava o pseudônimo famoso James Axler. Ah, então o James Axler era o Lawrence James inicialmente. Exato. Ele foi a alma de Deathlands até 95, quando teve problemas de saúde e precisou parar. Ele ainda escreveu um último livro, Crucible of Time, que saiu em 98, pouco antes dele falecer, em 2000. Que triste. E a série acabou com ele? Não, a editora decidiu continuar. E aí vários outros autores assumiram, mas todos publicando sob o mesmo nome, James Axler. O primeiro dessa nova fase foi o Mark Ellis. Entendi. É aquele esquema de nome da casa, house name, né? Permite a continuidade, mas fica meio impessoal, talvez. Com certeza, é comum nesse tipo de série longa de ação, aventura masculina, tipo as da Gold Eagle. Garante que saia livro direto com um estilo parecido. Mas os fãs mais ligados geralmente percebem as mudanças de autor. E essa Gold Eagle Publishing foi a casa da série por muito tempo. Quase 30 anos. Era uma divisão da Harley Quinn. Mas em 2014, a Harley Quinn foi comprada pela HarperCollins, que decidiu fechar a Gold Eagle. O último livro impresso de Deathlands saiu em dezembro de 2015. Nossa, pareceu o fim da linha então para os livros. Para muita gente, sim. Um fim meio melancólico para uma série tão longa. Mas a história não parou aí, né, pelo que você disse. Não mesmo. E aqui a história de Deathlands fica bem moderna e diferente. Os direitos foram para a Graphic Audio. Graphic Audio, o que eles fazem? Eles já tinham uma relação com Deathlands, porque adaptavam os livros para audiodrama há anos. E as produções deles são muito boas. Elenco completo, trilha sonora, efeitos sonoros, chamam de um filme na sua mente. Ah, legal, tipo radionovela moderna. Exato. E com o fim dos livros impressos, a Graphic Audio fez algo bem ousado. Começou a produzir histórias novas, originais de Deathlands, continuando a saga, mas só nesse formato de audiodrama. Sério? Então a série principal continuou só em áudio? Exatamente, o que é bem raro para uma franquia de livros tão estabelecida assim. Que interessante. E a escala desse universo todo? Você falou que é gigante. É espantosa. São mais de 155 títulos só da série principal de Deathlands, contando os livros e os áudios novos. Mas não para aí. Tem mais. Tem a série sequência oficial Outlanders, criada pelo mesmo Mark Ellis, lá em 96. Se passam 100 anos depois de Deathlands, mostra um mundo um pouco mais reconstruído, mas ainda perigoso, segue descendentes ou gente ligada aos personagens originais. E quantos livros teve essa? 75 novelas, publicadas pela Gold Eagle também, e acabou em 2015, junto com Deathlands. E tem mais! Meu Deus, o que mais? Mais recente, 2022, a Graphic Audio lançou uma série prequel, The Trader. Se passa nos anos 2080, conta a história de um personagem que aparece nos primeiros livros de Deathlands, antes dele encontrar o Ryan e o JB. Essa também é só em áudio. Caramba! Se somar tudo, Deathlands, Outlanders, The Trader, o tal do Axlerverse, até agora, meados de 2025, passa de 235 histórias. 235... É um número absurdo. Mostra uma dedicação enorme dos autores, da editora, e, claro, uma base de fãs muito leal para consumir isso tudo. Com certeza. Uma quantidade de conteúdo colossal. Quase um universo compartilhado literário próprio. Mesmo assim, parece que Deathlands nunca explodiu, né? Ficou mais nesse nicho cult. Aquela adaptação para TV que a gente falou, o filme Deathlands, Homeward Bound, de 2003, do Sci-Fi Channel, não ajudou muito, né? Pelo jeito, não. Era de baixo orçamento, com o Vincent Spano e a Tracy Lords. As fontes falam que a recepção foi mista, para ser gentil. O que deu errado? Os fãs criticaram muito por terem cortado personagens importantes, como o Doc Tanner, e por terem mudado outros, tipo o Jack Laurent. Parece que não pegou a essência da série. Talvez o orçamento baixo, né?
ou a dificuldade de adaptar algo tão complexo para a tela? Provavelmente uma mistura. Filme de baixo orçamento baseado em livro denso raramente agrada fã antigo ou atrai público novo. Falta grana para construir o mundo direito, falta tempo para os personagens. É verdade. E talvez o tom específico de Deathlands, essa mistura de violência crua, sci-fi meio bizarro, drama, seja difícil de acertar sem grana e uma visão clara. E esse fracasso na TV contrasta com o sucesso dos áudios da Graphic Audio, que viraram o jeito da saga continuar. Mostra que o formato certo faz diferença. Totalmente. Mas, e aqui a coisa fica interessante de novo, parece que Hollywood talvez dê outra chance. Uma das fontes fala de um anúncio de janeiro de 2024 sobre uma possível nova série de TV. 10 episódios. Opa, novidade boa. E o nome que estão falando para dirigir é o Jonathan Frakes, o comandante Riker de Star Trek, e diretor experiente em sci-fi. Jonathan Frakes, uau, isso é sério. É só um desenvolvimento inicial, claro, mas só de mencionarem já mostra um interesse novo. Será que agora, nesse cenário cultural diferente, Deathlands teria mais chance? E essa pergunta leva direto para a tese central daquele vídeo do YouTube que a gente viu. O autor argumenta exatamente isso, que Deathlands seria uma série fora de época. Explica melhor essa ideia. A ideia é que, como saiu e bombou mais nos anos 80 e 90, a série ficou restrita a um nicho de fãs de ação, de pós-apocalipse, um público cult. Mas o argumento é, se Deathlands saísse hoje... Hoje, com essa febre de pós-apocalipse em tudo, Exatamente. Com o sucesso gigante de jogos como Fallout, The Last of Us, séries como The Walking Dead, Silo, filmes tipo Mad Max, o livro de Eli, ela teria potencial para ser um sucesso massivo. O público de hoje estaria muito mais aberto para esses temas, para essa estética. então foi uma questão de timing, ou talvez o estilo pulp original não encaixava no mainstream da época como encaixaria hoje. Pode ser uma combinação. E para quem busca entender as raízes dos gêneros populares, isso coloca Deathlands num lugar interessante. Será que ela é uma peça-chave, mas meio esquecida, da história do pós-apocalipse moderno? Uma ancestral influente que não teve o reconhecimento. Faz sentido pensar nisso, É fascinante como o contexto cultural muda a recepção de uma obra, né? com certeza. O youtuber que levantou essa tese reforça isso. Falta de sucesso mainstream, apesar dos quase 30 anos de livro saindo sem parar, a adaptação de TV que não deu certo, e ele vai além. Ele aposta muito no potencial da série em outras mídias hoje, Videogames, talvez. principalmente videogames. Ele acha que a estrutura de exploração, sobrevivência, combate de Deathlands seria perfeita para jogos. Dá pra imaginar mesmo. Ele até sugere umas ideias, tipo uma série de jogos single-player cobrindo arcos de livros, com foco na sobrevivência hardcore, talvez um FPS com RPG para gerenciar recurso, habilidade. Poderia ter até co-op para 7 jogadores, igual o grupo da série. Interessante. E a outra ideia? A outra, mais ambiciosa, seria um jogo como serviço, online, persistente. A mecânica-chave seria uma trans para viajar entre os redoubts e áreas do mundo. Ele imagina um mundo aberto interconectado. Usando o teletransporte para ligar tudo? Isso, mas ele diz, melhor que Fallout 76, dando uma cutucada. Esse formato permitiria contar muitas histórias, talvez até fora dos livros principais, explorando cantos desconhecidos do Axlerverse. Essas ideias de jogos parecem boas no papel, capturam a estrutura. Mas será que conseguiriam ter a profundidade dos personagens, a atmosfera dos livros? Ou seriam só mais um jogo de tiro pós-apocalíptico com teletransporte? Essa é a grande questão em qualquer adaptação para jogo, né? Como passar a alma da obra? O Mattrans é uma mecânica legal, dá para viajar rápido, explorar lugares diferentes, mas o coração de Deathlands está nos personagens, nas relações, nos passados deles, na luta para manter a humanidade. Exato. Um jogo só de ação e loot, usando o Mattrans como fast travel, poderia perder isso tudo. Por outro lado, Por outro lado, um jogo que conseguisse juntar narrativa, as escolhas difíceis, o desenvolvimento dos personagens com essa exploração e sobrevivência, aí sim poderia ser a adaptação definitiva que a série nunca teve. O potencial tá lá,
mas a execução teria que ser perfeita. Ok, então, recapitulando essa nossa conversa. A gente tem uma saga literária enorme, mais de 200 histórias, Nascida da Guerra Fria, mas com essa virada sci-fi do Matt Trans. o mundo brutal, personagens que marcam, que envelhecem, mudam ao longo de décadas. Uma história de publicação maluca, com vários autores sob o nome só, o fim do impresso e esse renascimento em áudio. E essa provocação, será que foi uma obra visionária que chegou cedo demais? Então o que fica disso tudo? Para mim, Deathlands é um exemplo incrível da força da ficção pulp. Aquelas histórias de gênero focadas na aventura, na ação. Isso. Que mostram como esses universos podem durar décadas, se adaptar, mudar de formato e continuar vivos, mesmo sem virar um fenômeno global como outras franquias. Exatamente, e essa capacidade de adaptação, essa persistência, junto com o tamanho desse universo, levanta uma questão final importante, né? Ligada a esse potencial não explorado e ao Matt Trans. Qual questão? O vídeo do YouTube sugere o Matt Trans como base para um jogo de mundo aberto, talvez até fora da história do Ryan e seu grupo. Se a gente pensar nisso e na rede imensa de readouts que só é sugerida nos livros, O que mais poderia ter lá? fica a pergunta: que cantos realmente desconhecidos das Deathlands, que segredos tecnológicos ou biológicos perdidos da era pré-guerra, ou que bolsões bizarros de sociedades pós-apocalípticas isoladas poderiam existir ali a só um pulo de Matt Trans de distância que nunca foram mostrados na história principal? Histórias paralelas, talvez. Exato, que futuros alternativos, que horrores ou maravilhas ainda estão trancados naqueles bunkers espalhados pelo continente só esperando para serem descobertos. É um convite para imaginar o que mais pode existir nesse universo tão antigo e ao mesmo tempo ainda em expansão.